Preconceito linguístico é a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, onde não há o respeito por variações linguísticas, como sotaques, dialetos, gírias e outras diferenças de fala em determinado grupo. Então, eu diria para você o seguinte: a relação entre história e preconceito linguístico, ela existe? Para mim, sim. Para mim, existe. É só você retroceder um pouco a história do Brasil, e principalmente o Brasil colonial. Quando os portugueses vieram para cá, não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui no Brasil eles falavam inúmeras línguas indígenas, não havia só uma língua. Mas genericamente os portugueses associaram todas essas línguas indígenas como línguas tupi. E aí, com o passar do tempo, houve uma mistura do português com as línguas tupi. E essa mistura deu origem a um negócio chamado língua geral. A língua geral é exatamente a mistura que há entre o português e o tupi. E aí, com o passar dos anos, essa língua geral foi se aperfeiçoando até chegar ao que hoje a gente entende como língua portuguesa. E aí o que há de hoje em dia é uma associação que às vezes é errada entre a normatização da língua e a comunicação. A língua é uma forma de expressão e comunicação. Quando a pessoa fala, ela está se comunicando. E a expressão corporal também pode ser uma forma de comunicação, não apenas a fala. E aí a gente associa erradamente a normatização, ou seja, a criação de normas e regras na hora de falar com erros de comunicação. Quer dizer, se a pessoa não utilizar as normas que foram estabelecidas, ela está se comunicando de uma maneira equivocada. Isso é errado, é completamente estúpido pensar dessa maneira. Porque a pessoa ela pode ter uma perfeita compreensão, ela pode transpassar a ideia que ela quer transpassar ao falar, sem seguir a normatização que foi feita. Então, quando a pessoa não segue a normatização que foi feita, ou pelo Estado, ou então por algum grupo político, etc., quando a pessoa destoa dessa normatização que é feita da língua, no geral, conclui-se que aquela pessoa é inculta, é incivilizada, que ela é incapaz, que ela não consegue compreender a normatização que é feita dessa língua. E aí se associa a ela uma pessoa de baixo teor moral, ou seja, ela é moralmente inferior às demais que conseguem entender a normatização que existe. Então eu diria para você que sim, essa associação ela é antiga, ela já começa a aparecer desde a vinda desses portugueses para cá, e aí da ideia da mistura da língua geral, porque com o passar do tempo essa língua ela acaba sendo questionada, quer dizer, ou se fala o português puro, ou se fala essa mistura com o tupi. E o que é um absurdo a gente pensar isso também, né? É só você, tirando agora os indígenas, pensa um pouco também os africanos. A contribuição africana para a língua portuguesa é absurda. Língua portuguesa aqui no Brasil é absurda. Vieram muitos povos para o Brasil, principalmente africanos. Dentre os africanos tinha um povo específico chamado de Bantus. Os Bantus, quando trazidos para cá, eles falavam uma língua chamada Kibundo. Essa língua, ela deu origem a inúmeras palavras no nosso vocabulário. Palavras como batuque, como quitute, como bunda. Essas palavras têm origem banta, têm origem africana. Então, pensar a contribuição de todas as matrizes que formaram a nossa sociedade é pensar também que o Brasil não é puro, o Brasil é miscigenado. E aí quando você, por exemplo, tenta pensar que essa língua ela é somente normatizada, você acaba deixando de lado um pouco essas outras contribuições que foram importantes para a nossa formação. Então, arrematando, eu sei que eu falei muito, né? Mas arrematando eu diria que sim, é uma coisa antiga, não é uma coisa de agora, e que a normatização que eu acho que é o grande problema. Claro, a normatização não é errada, eu acho que ela é importante para que a gente consiga ter um mínimo de entendimento. Mas não é porque a pessoa foge em um momento dessa normatização que ela é inculta, que ela é incivilizada, que ela é incapaz, ou então que ela é moralmente inferior. Isso para mim é um erro, é totalmente equivocado. Eu acho que preconceito linguístico existe de verdade porque as pessoas
tendem a acreditar que existe uma forma certa de falar português. E no cotidiano a gente acaba praticando o preconceito linguístico, porque a gente acaba imitando o nordestino engraçado, que não é para ser engraçado, é como ele fala, não tem sentido. Mas eu sei que eu já devo ter praticado algumas vezes, porque isso é um problema que as pessoas não conhecem, não têm consciência de quão ruim isso é. Acho que a gente devia problematizar essas situações e expô-las para que as pessoas percebam que não existe só um português certo e que existem vários problemas que vão definir como uma pessoa fala, seja regional, de classe, de idade. O preconceito linguístico é um problema que tem que acabar. É óbvio que existe preconceito linguístico no Brasil e esse preconceito tem suas raízes em questões sociais, em questões estruturais, em questões de classe. Mas falando especificamente desde o olhar da língua, existe uma discussão clara entre norma culta e o objetivo final da língua, que é a comunicação. Se a gente pega autores como Marcos Banho, por exemplo, que destacam a importância da função social da língua, ele dirá, não existe errado ou certo desde que a intenção de comunicar se realize, desde que aquilo que foi pensado como objetivo principal da língua, que é transmitir uma mensagem, seja realizado. Outros autores discordam disso e defendem a questão da língua como um instrumento, inclusive, de unidade social, e que se você admite diversas variações, sejam elas sociais, sejam regionais, sejam de grupos, quaisquer que sejam essas variações, você perde a unidade e, portanto, perde a chance, inclusive, de contemplar as diversas perspectivas diferentes num único modelo linguístico. Então, essa é uma discussão muito viva e eu acho muito difícil a gente assumir uma posição só, dizer assim, fulano está certo, Beltrano está errado, isso faz sentido, isso não faz sentido. Varia bastante de acordo também com o olhar que cada um tem. Eu tendo a concordar que, com a ideia de que o grande objetivo da língua é a comunicação e de que se a comunicação se realiza, é muito difícil afirmar que aquela posição, aquela forma de expressão é errada, enquanto há uma só, que seria a norma culta, como sendo a correta. Agora, reconheço sim que há, no excesso de variações linguísticas, um problema de comunicabilidade também. Se a gente começa a admitir toda e qualquer forma, mesmo aquelas de pequenos grupos, como formas aceitáveis, a gente pode sim correr o risco de mais tarde perder a unidade linguística. Claro que eu estou falando de dezenas de anos, de um processo que é bastante longo, mas sim, existe esse risco de ao longo do tempo a gente desenvolver uma série de pequenos idiomas ou idioletos dentro da própria língua portuguesa falada no Brasil, né, da língua que nós utilizamos aqui no Brasil. Então, acho que há um valor sim na norma culta, há um valor na unidade linguística, mas esse valor não pode gerar preconceito com relação a quem se expressa e consegue se expressar de forma clara no seu grupo social, no seu grupo de relações.